versículo de número 40. Lucas 8:40. Quem vai projetar aqui? Por gentileza. Lucas 8:40. Nós vamos ler até o versículo 56. Quinta-feira nós estávamos no estudo bíblico aqui, tocamos no assunto do Paquistão. Falamos, queridos, quanto deve custar enviar um missionário para o Paquistão? Por exemplo, se o Pedro, Deus chamasse ele para o campo missionário, Deus falasse com ele para ir para o Paquistão, ele vai ter que estudar o inglês e a língua paquistanesa. Quantos anos? 10 anos. Aprender a língua. Ele não vai poder entrar lá como missionário, mas ele vai poder entrar como a profissão dele, professor de educação física. Sendo brasileiro, as portas se abrem. Certamente a missão que o Pedro vai enviar em parceria com a igreja, vai gostar muito da profissão do Pedro, porque ele vai entrar como técnico de futebol. E o Pedro é um grande jogador de futebol, professor de futebol. Eu tenho um amigo de infância, queridos, que é missionário no Oriente Médio e largou o curso de engenharia no Mackenzie, em São Paulo, e Deus falou com ele. Ele foi para um país árabe, que eu não vou falar o nome, pode. Mas ele estudou o árabe durante 5 anos. Durante 5 anos a igreja pagando ele, indo para a Europa estudar. A barba aqui, ó, a última vez que eu encontrei com ele, a barba aqui, ó, maior do que a do Renato e a do Renan juntos. Porque lá na cultura deles, um homem sem barba, eles não dão valor para um homem sem barba. E ele não sabia dar um chute na bola. Mas teve que fazer um curso na CBF de técnico de futebol. Por quê? Porque o país que ele foi, ele não podia ir como missionário. Técnico de futebol, para conseguir um visto. Para trabalhar lá, queridos. Fazendo sabe o quê? Na surdina, fortalecendo a igreja que existe lá, fortalecendo os pastores, ajudando os pastores. Então, nesse inteirinho, estudar teologia, estudar a língua, é muitos anos de preparação, recursos financeiros. A última vez que eu estive com ele, queridos, eu já chorei muito lembrando disso. Foi no aeroporto de Guarulhos, quando ele foi para o Egito. Eu posso falar do Egito. Eu lembro que a missão fez um seguro de vida para ele. O valor era de R$10.000 na época. Isso foi em 2002. Para que era esse seguro de vida? Se ele morresse lá, assassinado, ter condições de trazer o corpo dele para o Brasil. Um rapaz, na minha idade, crescemos juntos, na mesma igreja em São Paulo. Solteiro, apaixonado por Jesus Cristo. Esse vai com dinheiro. As ofertas dos dízimos da igreja. Entregam a vida pela causa. Risco de nunca mais voltar. Porque são apaixonados por Jesus Cristo. Escutam uma voz falando com eles: vão. Isso é amor. Cristianismo é amor.
Amor. Se você raciocinar muito, você não sai da sua casa para vir aqui. Amor. Fazemos isso porque houve alguém que desceu dos céus para vir aqui dar a vida por nós. E o assunto que nós conversamos na quinta-feira foi esse. Jesus disse, antes de ser assunto aos céus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Paquistão, Índia, China, Estados Unidos da América, Áustria, Holanda, França. Isso aqui é um campo missionário difícil? França? Vai lá, para você ver. Talvez você vai desejar ir para a África, no lugar de ir para a França. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles. Ensine. Não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de show. A igreja não é um lugar de show, de entretenimento, para satisfazer a naturezinha de vocês no final de semana. É de ensino. Ensinem tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Negócio difícil. Aí ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. É isso que faz com que a gente faça isso. Amém? Nós temos pouca força, pouco dinheiro ainda, mas queridos, nós queremos investir. Queremos investir mais, comprar mais escravos lá. O Tiago disse que aquelas crianças nunca foram dentista. Pensou, Lorena? São escravas. Mês que vem o Tiago vai trazer os vídeos das crianças, né, Tiago? As fotos. As crianças trabalhando naquelas olarias. Quando você esteve lá, Tiago, era o outono, inverno? Outono, né? Primavera? É primavera, né? Quantos graus? Aí, ó. Imagina no verão. As crianças trabalhando debaixo do sol. E elas são escravas porque elas são cristãs. Se elas deixarem de ser cristãs, se tornarem muçulmanas, os pais. É muito simples. Vamos lá? Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria. Ah, coisa linda, olha só. Porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. Hoje eu quero falar sobre o milagre extraordinário da esperança contra o desespero. E algumas coisas, queridos, segurem aí, que esse texto vai nos mostrar. E é um texto extraordinário, porque mostram duas histórias que estão intimamente ligadas. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e fez com que ela perdesse todo o seu dinheiro com os médicos,
sem lhe trazer cura. E este sofrimento não era apenas físico, mas era um sofrimento social e religioso também, porque de acordo com a lei de Moisés ela era impura, ela não podia ir à sinagoga, ela não podia ir ao templo em Jerusalém, por causa do seu constante fluxo de sangue. E a história de um homem que tem uma filha de 12 anos, está doente, quase morrendo. E é um texto que vai mostrar a fé, a importância da fé. Algo mais importante que nós temos, a fé. O justo viverá da fé, a Bíblia diz. E a fé, nós não nascemos com ela, queridos. Ela é um dom, uma dádiva de Deus. E esta fé, mesmo vindo de Deus, quando ela chega até nós, ela é imperfeita. Ela precisa ser provada no fogo para se tornar pura. E como é que nós aumentamos essa fé? Como é que nós temos fé? Na verdade, como é que nós temos essa fé e como que ela é aumentada? Vocês sabem disto. Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ler a palavra de Deus, mais a sua fé será aumentada. Aliás, o seu interesse por Deus é proporcional ao seu interesse pela Bíblia. Diminuiu o interesse pela Bíblia, não é que você está diminuindo o interesse pelas informações acerca de Deus. Você está diminuindo o seu interesse por Deus. Então, esse texto vai mostrar a fé, e eu quero me concentrar no Jairo hoje. Outro dia nós vamos falar dessa mulher, mas a fé deste homem chamado Jairo. E é uma fé que serve de aprendizado para nós, porque há um aspecto positivo e um aspecto negativo nele. E o aspecto positivo mostra a sua aproximação diante de Jesus. Como que ele se aproxima diante de Jesus no seu momento de desespero. E isso é muito importante. Como que nós nos aproximamos de Jesus. Ele é um homem importantíssimo. O seu nome está registrado na Bíblia. Jairo. Ele é o chefe da sinagoga de Cafarnaum, cujas ruínas estão lá até hoje. Uma cidade importante. A sinagoga, para quem não sabe, é o lugar onde os judeus se reuniam aos sábados pela manhã para estudar a Bíblia, para orar, para adorar a Deus. Era o centro religioso deles. E ele era o chefe do lugar. Ele era o homem que cuidava do dinheiro. Era o homem que cuidava dos livros sagrados. Ele escolhia a pessoa que iria ler a Bíblia no sábado, que iria pregar. Não era uma pessoa qualquer. Provavelmente ele foi o homem que financiou a construção dessa sinagoga. O seu nome está aqui, Jairo. E o que é interessante aqui? O interessante é que, na altura do campeonato, Jesus e a sinagoga estão em um conflito. Jesus tinha sido expulso da sinagoga de Nazaré, o lugar onde ele havia crescido, por causa dos milagres que Jesus fazia nas sinagogas, curando as pessoas no sábado, e da mensagem em que ele desafiava a hipocrisia dos fariseus.
Já havia um conflito entre a liderança religiosa da sinagoga e Jesus. Muito clara, muito aberta. E o Jairo é chefe de uma sinagoga. Mas ele se aproxima de Jesus. E ao se aproximar de Jesus, pode trazer a ele complicações para a sua vida. Mas quem é que está preocupado com repercussões sociais quando tem uma única filha, 12 anos de idade, está doente, quase morrendo? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Olha o que o texto diz. E, prostrando-se aos pés de Jesus, o rico e respeitado chefe da sinagoga está no pó, diante do carpinteiro de Nazaré. Diante de todos da sua cidade. É assim que um homem deve se aproximar de Jesus Cristo. Isso é importante para nós, queridos, porque algumas pessoas se aproximaram de Jesus. Qualquer leitura superficial que você fizer dos evangelhos, você vai ver que algumas pessoas se aproximaram de Jesus Cristo e nada receberam dele. Porque elas não tinham compreensão da sua própria necessidade. Ou se aproximaram de Jesus para testá-lo, colocá-lo à prova. E essas pessoas voltaram para suas casas frustradas. Você imagina se está diante de Deus e não ter um pedido para fazer a Ele? Muitas vezes eu já falei isso aqui na igreja. Imagine se Jesus entrasse por essa porta e você não ter um pedido para fazer a Ele. Não ter um assunto para falar com Ele. Uma causa para perguntar a Ele acerca da sua vida. O que você gostaria que Ele fizesse para você. Mas o pior do que isto é tentar testá-lo. Fazer perguntinhas bobas para ele, para ver se ele é, de fato, o homem sábio. Em quem reside, a Bíblia diz, todo o tesouro da sabedoria. Essas pessoas que se aproximaram assim de Jesus, fizeram perguntas para ele, foram para casas frustradas porque Jesus respondia às perguntas dessas pessoas, fazendo outras perguntas para elas. E essas perguntas de Jesus deixavam qualquer uma das pessoas desconcertadas. Mas aqueles que vieram a Jesus, se humilhando diante dele, se prostrando diante dele, reconhecendo as suas próprias necessidades, reconhecendo que eram pecadores, reconhecendo que eles estavam falidos, fracassados, essas pessoas voltaram para suas casas abençoadas por Jesus. Porque a grande questão é essa: como que você se aproxima de alguém que diz que é mansa e humilde de coração? Eu nunca vi ninguém dizer isso.
eu sou manso e humilde de coração. Essa palavra humilde não é uma descrição não é uma virtude dele. É alguém que já foi privado, já sofreu tanto pelas circunstâncias da vida. Alguém que já foi tão rebaixado que já se tornou nada. Jesus era o homem que andava pela rua e ninguém se impressionava com ele. Se ele chegasse em uma festa, o anfitrião olharia e dizia: pode entrar. Não era aquela pessoa que todo mundo, eu estava esperando por você, vem aqui. Humilde. Como é que você se aproxima de alguém assim? Como? Ele que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, mas o seu coração é manso e humilde. Como que você se aproxima de alguém assim? Em primeiro lugar, isso é uma advertência para nós. Mas também é um incentivo. Porque ele foi tão machucado pelas circunstâncias da vida, foi tão privado, tão pisado, que ele não vai te rejeitar se você se aproximar dele. Você pode se aproximar dele hoje, sem medo de ser rejeitado, de ser rejeitada, com a sua dor, com a sua necessidade. Ele não vai te afugentar. Manso e humilde. E o texto? O Jairo é importante. Quando alguém importante, se eu receber uma ligação do presidente dos Estados Unidos da América, queridos, eu vou ficar... Meu Deus do céu, olha quem reconheceu o meu chamado. Joe Biden. Oh. Fábio, estamos te convidando para vir na Casa Branca orar. Amanhã tem um avião aí, Força Aérea 1, para te pegar. Deus do céu, queridos. Eu reativo o meu Instagram amanhã. Jesus não se impressiona com isso. Manso e humilde. Agora, essa é a fé. Agora, tem uma coisa. Embora o Jairo tenha essa fé extraordinária, ele precisa aprender alguma coisa sobre esta fé. Porque ele está prescrevendo a maneira pela qual Jesus tem que abençoar ele. Ele saiu de casa com uma fé. Essa fé não veio dele, Deus deu para ele. Tá bom? Se você quiser conversar comigo sobre isso, eu estou aqui durante a semana na igreja, e quinta-feira a gente discute essas coisas aqui. E aliás, eu estou marcando, queridos, aqueles que querem se tornar membros da igreja, eu vou abrir e aspas aqui, querem se batizar. Nós estamos vendo um dia da semana para a gente marcar um estudo preparatório para isso, tá bom? Venham conversar comigo sobre.
A fé vem de fora, não vem de nós. Nós não nascemos com fé. Embora o Jairo tenha fé, é uma fé. Ele quer dar aula para o irmão Jesus sobre como Jesus vai resolver o problema dele. Já viram isso? Estou com um grande problema em casa. Ó, Jesus, eu tenho que fazer assim, 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 tá? Já viram isso? Se o senhor não fizer isso esse mês, eu não sei o que vai ser isso. Se o senhor não fizer assim... Aí Jesus fica lá assim, tá. É com você a sabedoria, né? Quinta-feira nós estudamos sobre a rainha de Sabá que foi visitar o Salomão. Ela ficou encantada com a sabedoria dele. E ela honrou a sabedoria do Salomão. E Jesus Cristo disse que ele é muito maior do que o Salomão. Jesus Cristo disse que no dia do juízo final, a rainha de Sabá vai se levantar, vai condenar as gerações, dizendo o seguinte: eu saí dos confins da terra para ouvir Salomão e conhecer a sabedoria dele. O que vocês fizeram para conhecer Jesus e a sua sabedoria? Quanto que ela deu de oferta para o Salomão? 4 toneladas de ouro. Quanto custa a sabedoria? Vou abrir aspas. Quando eu fui estudar teologia, eu fui conversar com uma pessoa da minha família, estudar teologia em tempo integral, porque eu queria me aprofundar e me integrar à palavra de Deus. Eu era o arrimo da minha casa. O filho mais velho, minha mãe precisava de mim. Como que eu ia deixar o meu trabalho para estudar teologia em tempo integral para ser pastor? É um luxo. Nunca vou esquecer do que uma pessoa da minha família me disse: se você acha caro a educação, ainda mais o que você vai estudar, porque você não sabe quanto custa a ignorância. Eu nunca vou esquecer daquilo. Quanto vale, queridos, a palavra de Jesus? Quanto vale uma Bíblia de estudo? Quanto vale estudar a Bíblia? As palavras de vida eterna. Quanto vale estar numa igreja que se dedica a ensinar a palavra de Deus? Quanto vale? Fecha aspas. Olha o que ele diz. Suplicou-lhe, primeira coisa, a fé. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Aonde tem fé, tem oração. Bom? Aonde não tem fé, não tem oração. Aonde tem fé, tem palavra de Deus e tem oração. Tem súplica. Ela suplicou. Senhor, ele suplicou, na verdade. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Súplica. Estava indo tão bem, Jairo. Você poderia ter dito para Jesus: minha filha está doente, salve ela. Mas ele disse: vá até minha casa. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 23, ele diz que, o Marcos disse que ele falou para Jesus: vá lá e coloque a mão sobre a minha filha.
nós sabemos que Jesus não precisa ir até a casa de alguém para curar uma pessoa. Volte a sua Bíblia aí no capítulo 7 de Lucas. Versículo de número 4. Vamos ler. Versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigida ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Às vezes nós precisamos orar com insistência. São na igreja. Uma voz. Cante, cante, cante. É do tempo do Renato. Eu era pequenininho quando estava na igreja. O Renato já era presbítero nas igrejas lá em Londrina. Ore, ore, ore uma vez mais. Insistência. Senhor, Ele merece a nossa ajuda. Porque é amigo do nosso povo e Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Olha como que Ele é eterno para ajudar. A teologia dessas pessoas está errada. Ninguém merece nada. Mas Jesus não olha para isso, queridos. Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito às autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Nem mesmo no Jairo, o chefe da sinagoga, que conhece muito bem as Escrituras, eu encontrei fé como esta. O Jairo precisava conhecer mais de Jesus. O Jairo precisava conhecer muito mais do Senhor. Ele tinha ideias pré-concebidas acerca do poder de Deus. Ele acreditava que Jesus só poderia curar se Jesus fosse lá e tocasse na sua filha. Talvez você tenha também ideias pré-concebidas acerca de Jesus. Você acredite que Jesus pode salvar você se você fizer isto. Se você for uma boa pessoa. Talvez você possa acreditar que você precisa antes resolver coisas do passado antes de vir até Jesus Cristo. Talvez você acredite que você precisa muitas dívidas do passado, tentar apagar as memórias
das coisas que atormentam você, para que Jesus te aceite, para que Jesus te abrace, para que Jesus te abençoe. São ideias preconcebidas que nós temos, que podem limitar a nossa compreensão exata de Jesus. Por isso que nós precisamos caminhar com Jesus, por isso que nós precisamos conhecer melhor a Jesus, por isso que nós precisamos seguir a Jesus, porque quando nós seguimos Jesus, aceitamos o seu convite para o discipulado, nós conhecemos melhor quem Ele é, e não limitamos o seu poder para perdoar, não limitamos o seu poder para amar, não limitamos o seu poder para abençoar as nossas vidas. Terminar por aqui, falando uma última coisa só. Jesus prova a fé de Jairo. Jesus prova a sua fé, a minha fé, a fé do seu povo. Está pronto para isso? Há uma certa urgência. A menina está quase morrendo. O Jairo acredita que Jesus precisa chegar logo. Talvez seja este o seu sentimento também. Se Jesus não me socorrer este mês, eu não sei o que vai ser de mim. Se Jesus não vier hoje, eu não sei o que vai ser de mim. Se Jesus não fizer por mim este ano algo, eu não sei o que vai ser de mim. Mas o tempo de Deus é muito diferente do nosso. E o nosso Deus é um Deus soberano. Deus ordena todas as coisas do fim até o começo. Tudo acontece porque Deus quer que aconteça. Porque Deus deseja que aconteça da maneira que aconteça. É assim. No meio do caminho, como dizia a poesia, tinha uma mulher. Uma multidão. Essa mulher foi lá e tocou em Jesus. Uma multidão apertava Jesus. Tinha uma mulher que tocou nele. Na hora Jesus disse: quem me tocou? Os discípulos, sobretudo Pedro, foi muito grosseiro com Jesus. Mestre, a multidão te comprime, te aperta. E o senhor pergunta: quem me tocou? Não, teve alguém que tocou em mim. Porque de mim saiu o poder. O Pai curou essa mulher através de Jesus. E Jesus quis saber quem tocou nele. Queridos, não deve ter sido rápido. Deve ter demorado bastante. O diálogo entre Jesus e essa mulher e a multidão. Imagine o Jairo observando tudo. Imagine o sentimento dele, olhando o relógio. Eu imagino que este é o nosso sentimento quando nós lidamos com os atrasos de Deus. Tudo piora
quando você acreditava que tudo iria melhorar. Sabe por quê? Porque chega a notícia. Olha só, versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Eu acreditava que Jesus ia salvar a minha vida, mas ele não salvou. Eu acreditava que Jesus iria resolver os meus problemas, mas ele não atendeu, ele não resolveu. Talvez este seja o sentimento que você tem nesta manhã. Você acredita que chegou ao fim, que a dura providência de Deus bateu à tua porta e você não tem mais o que fazer. Morreu, acabou. Descanse na providência de Deus. Não incomode mais o Senhor. Mas Jesus, ouvindo isto, e disse, verso de número 50, e é o que ele fala para você nesta manhã. Você nunca vai ouvir da boca de Jesus as seguintes palavras: se você tivesse me procurado antes com os seus exames, eu poderia ter dado um jeito. Ah, se você tivesse orado antes, você deixou para orar muito tarde, eu poderia ajudar você. Olha, eu sinto muito. Agora é bola para frente, que atrás vem gente. Esse não é Jesus. Este não é o Cristo invicto. Este não é o Filho de Deus. E qual é a palavra de Jesus para o Jairo neste momento? Não tenha medo. Apenas creia e ela será salva. Se nós pudéssemos traduzir isto, descompactar isto, ele diz o seguinte: simplesmente continue acreditando, Jairo. Você saiu da sua casa e veio me procurar porque a sua filha estava doente. Continue acreditando, Jairo. Continue crendo, não pare. Continue acreditando que eu sou adequado para esta hora mais escura da tua vida. E o restante, e eu vou terminar. Continue acreditando, continue acreditando, continue acreditando, continue acreditando. Na hora escura, eu sou o Deus que você procurou no início. Eu não vou despedir você sozinho. Continue acreditando, continue acreditando. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse. Porque Ele é um Deus que se oculta. Para aqueles que não têm fé, Ele não vai mostrar a sua glória. Era sobre isso que eu queria falar, mas não vai dar tempo hoje. Isaías 45, ele diz que Ele se oculta. A não ser Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago estarão com Jesus no Monte da Transfiguração e no Getsêmani. São testemunhas oculares das coisas mais importantes. Além do pai e da mãe da menina. 6 pessoas para ver uma pessoa voltar dos mortos. Eu não vou falar ressurreição, porque Jesus é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Essa menina voltou a viver e morreu de novo.
E todos choravam e pranteavam. Quando morria alguém em Israel, você tinha que contratar carpideiras para chorar os mortos. Mas Jesus disse: não chorem. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Essa é a natureza humana. A natureza humana sai do riso, do choro, ao escárnio diante da palavra de Deus em minutos. Pode estar chorando, mas ela escuta a palavra de Deus, ela começa a rir. Mas não é uma risada santa, é uma risada de zombaria, em minutos. Porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, ele não podia tocar nela. A lei não permitia, porque ela era impura. Aqui Jesus está assumindo a impureza dessa menina. E lá na cruz, ele vai morrer por ela, morrer por nós. E disse em voz alta: Talita cumi. É o Marcos que fala isso, mas é menina. Talita em aramaico é cordeirinho. Coisa mais preciosa. Se fosse eu falando com a Alicia, coisa mais preciosa do papai. É isso, queridos. Sua filha, os seus filhos são a coisa mais preciosa de Deus. Levante-se. É isso que ele vai falar para a gente no dia final. Os mortos vão se levantar com a palavra dele. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. Imediatamente. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Ele se preocupa com as pessoas que têm fome, tá bom? Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Para uns ele oculta a sua glória, para outros ele mostra. É isso. Este milagre é só um sinal do que ele vai fazer no futuro. Do desespero para a esperança. Creia, continue crendo. Continue crendo. Feche os teus olhos. Hoje nós não vamos cantar, nós já vamos embora porque o tempo estourou, tá bom? Pai querido, nós te damos graças. Vamos ficar em pé, queridos. Muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado pelas tuas verdades gloriosas. Muito obrigado pela tua cruz. Muito obrigado pela tua encarnação. Muito obrigado por nos dar Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado pelo sofrimento de Jesus. Muito obrigado pela entrega de Jesus. Muito obrigado por tudo. Alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança nessa semana, Senhor. Que nós possamos triunfar em Cristo Jesus. Para a tua glória e louvor, nós oramos e te agradecemos.